Olá, muito boa tarde para você, 12h51. São Paulo aprovou pouco mais de 2.000 pessoas no exame da Ordem dos Advogados do Brasil. Taubaté e São José dos Campos, juntas, aprovaram apenas 17% dos inscritos. O índice é preocupante. Para a presidente da OAB de São José, um número excessivo de universidades pode ser um dos fatores para esse resultado. Para entrar na faculdade de Direito existe o vestibular. E no final do curso é preciso enfrentar outra peneira. O exame da Ordem dos Advogados do Brasil é obrigatório para quem pretende exercer a profissão. Laís se formou no ano passado e já conseguiu a tão sonhada aprovação. Hoje, ela exibe orgulhosa a carteira de advogado. Você se forma, estuda durante 5 anos e não ter a carteira da OAB fica meio no ar, né? O que você fez durante esses 5 anos. Aí você se conseguir ser aprovada é realmente uma etapa concluída na faculdade. A prova é dividida em 2 fases. Na primeira, o bacharel em Direito enfrenta 80 questões de múltipla escolha. Na segunda, é submetido a um teste prático, em que precisa redigir um processo e apresentar soluções. Essa é a parte mais difícil, principalmente porque você tem que acertar na escolha da matéria. A escolha da matéria da segunda fase é o candidato que escolhe. Então, eu indico para as pessoas que vão fazer, a melhor forma é escolher a matéria que gosta, não a mais fácil, porque você vai ter mais facilidade para estudar. No estado de São Paulo, somente 2.148 candidatos foram aprovados no último exame da Ordem, menos de 10% do total de inscritos. No Vale do Paraíba, o desempenho também foi baixo. Aqui em Taubaté, por exemplo, dos 467 inscritos, somente 6% conseguiram passar no exame da OAB. Em São José dos Campos não foi diferente. O índice de aprovação chegou a 11% apenas dos 475 candidatos. A presidente da OAB de São José dos Campos aponta um número excessivo de faculdades como um dos fatores para o resultado. Os professores têm que estar bem preparados. Não adianta você ficar abrindo várias faculdades e colocar pessoas que não estão preparadas para ministrar as aulas. As pessoas têm que ter um conhecimento geral, cultura específica, né? Porque o direito é só cultura, é só informação. Então, além disso, eu acho que esse resultado se deve também ao despreparo dos alunos. Porque o aluno, na faculdade de Direito, ele recebe a informação, mas sempre ele tem que estar buscando mais. Já o diretor do Departamento de Direito da Unital atribuiu a média ruim aos ex-alunos que se formaram há vários anos e só agora resolveram prestar o exame. O problema da ciência jurídica é o seguinte, né? Há quanto mais tempo você está afastado do banco da academia e se você não estuda, não se recicla, acabam muitas leis alterando, posicionamentos de jurisprudência e doutrina, e isso é cobrado no exame. Então, aquele aluno que, infelizmente, por trabalhar, ele não tem o tempo adequado de se preparar, e quanto mais tempo ele está afastado do banco escolar, ele não tem um rendimento satisfatório. Mas os formandos também foram mal. Só 21% conseguiram passar na prova. Ele está acima da média nacional, mas realmente esse índice nós precisamos melhorar. Não só aqui, como na região, como você mesmo apontou, na região, na média regional e na média nacional. Para quem já superou o desafio, a dica é não se contentar apenas com os ensinamentos da faculdade. Para a primeira fase, eu acredito que estudar em casa é o suficiente. Eu fiz isso com as matérias que eu tive mesmo, com questões múltiplas escolhas. Agora, a segunda fase é necessário um cursinho, porque os professores vão te indicar, eles já sabem o que tem caído nas últimas provas, eles sabem quais são as questões com mais probabilidade de cair, então eles vão te direcionando. O estudo na segunda fase é ideal que seja feito com um cursinho. E olha, a respeito do índice de aprovação no exame da OAB, a Univap enviou uma nota na qual afirma que oferece todas as condições para os alunos prestarem as 2 fases da prova. A Unip não se posicionou até o fechamento desta edição. E sobre o baixo índice, a Ordem dos Advogados do Brasil de Taubaté diz que o exame da ordem é regulamentado pelo Conselho Federal da OAB e que o baixo índice de aprovados mostra a necessidade da obrigatoriedade das provas. Um casal suspeito de matar mãe e filha em Penha, Santa Catarina, foi preso ontem em Taubaté. O delegado de lá virá até o Vale para levar o casal de volta ao sul do país. Por enquanto, o homem está preso na cadeia de Guaratinguetá, a mulher no presídio feminino de Pindamonhangaba. Janaína Rodrigues tem as informações.
O casal se entregou aqui na Delegacia de Investigações Gerais acompanhado dos advogados. Eu converso agora com Horácio Campos, delegado responsável. Delegado, o que eles disseram que aconteceu no dia do crime? Exato, nós conversamos informalmente com ambos e o rapaz informou que sua esposa não estava presente quando da consumação daquele crime. Porém, ele afirma que saíram aqui de Taubaté para o estado de Santa Catarina em busca de trabalho. Acabaram estreitando esse laço de amizade com aquelas pessoas. Em determinado dia, eles resolveram fazer um churrasco, do qual ambos participaram, e ele afirma que durante esse evento ele consumiu muita droga. Em determinado momento, houve uma discussão e acabou culminando com esse resultado morte. Ele afirma que sua esposa não teve participação no evento. No caso, ela permanece presa também. Também, nós evidentemente que desconhecemos a princípio detalhes do inquérito policial que está instaurado na cidade de Penha, em Santa Catarina. Mas, a princípio, ela nega os fatos e ele evidentemente fala que somente ele teve efetiva participação. Porém, sabemos que há base legal para a expedição desses mandados contra essas duas pessoas. Eles tinham alguns antecedentes criminais? Não, nós fizemos uma pesquisa inicial e não constatamos nenhum antecedente criminal para ambos. Certo, muito obrigada pelas informações. Janaína Rodrigues, de Taubaté, para o Band Cidade. 2 pessoas foram assassinadas em menos de 1 hora. Os crimes aconteceram ontem à noite em Taubaté. O primeiro deles na rua Teófilo Augusto de Campos, no bairro Esplanada Santa Terezinha. 2 homens foram atingidos por diversos disparos vindos de um carro. As vítimas, Amaury de Souza, de 40 anos, foi atingido por um tiro no rosto e morreu na hora. Já Mário Celso, de 26, foi atingido por 2 tiros e socorrido ao Hospital Regional da cidade, não corre risco de morrer. Os autores dos disparos fugiram. O segundo caso ocorreu por volta de 9h30 da noite no bairro Jardim Mourisco. 2 homens estavam no cruzamento próximo à rua Vicente Santoro quando um homem passou em um carro efetuando disparos. David Roberto Lorentino, de 24 anos, foi atingido por 3 tiros e morreu no local. A outra vítima, Elias de Oliveira Guimarães, de 20 anos, foi atingido também por 2 disparos, segue internado. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas eram usuárias de drogas. A seguir aqui no Band Cidade, a previsão do tempo para toda a região e ainda a Justiça rejeita a denúncia contra o ex-coronel da PM durante a reintegração de posse do Pinheirinho em São José dos Campos. A gente volta já, 12h59.